Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar do Natal. Estamos na época do Natal e é com isso que eu apresento aqui no canal Ocidente Neri um vídeo especial sobre o Natal, em que vou apresentar filmes, livros, algumas coleções e bíblias e falar sobre esta tão grande tradição que é o Natal. E, meus amigos, numa altura em que o mundo jaz cada vez mais na escuridão, com todos os conflitos que nós vemos nos meios de comunicação, não é? Pelo mundo, com a descristianização da Europa cada vez mais notória, com as ideologias a entrar para dentro das salas de aula e também na comunicação social, cada vez mais vemos o mundo a distanciar-se de Deus e o Natal é a festa principal, junto com a Páscoa, não é? Mas o Natal, que, como vamos ver, é a festa que celebra o nascimento de Jesus Cristo. E este vídeo é um vídeo que eu vou fazer apresentando os filmes clássicos que mais marcaram o século XX, a segunda parte do século XX e também XXI, e também livros importantes sobre o Senhor Jesus, sobre o Natal, sobre a Bíblia, porque é isso o significado do Natal. O Natal transformou-se no século XX e no século XXI numa festa consumista, numa festa em que hoje pouco tem a ver com a sua origem, com a sua essência, mas o espírito do Natal é o espírito da tradição. E este canal fala para todas as famílias do cristianismo, sejam para os nossos amigos católicos, os nossos amigos protestantes e os nossos amigos ortodoxos. Todos somos irmãos na fé e todos celebramos esta data. Embora a Igreja do Oriente celebra dia 6 de janeiro, como é sabido, mas todos, praticamente todos, celebramos esta tão grande data do Natal. E eu tenho aqui, como introdução, o Dicionário Cultural do Cristianismo e eu vou aqui ler, portanto, na entrada que eu escolhi, sobre a natividade. E eu quero ler isso para os meus amigos antes de irmos, portanto, à apresentação dos filmes e dos vídeos. Meus amigos, fiquem até ao fim, porque este vídeo, um vídeo especial Natal, vai ser muito interessante. No final, irei também desejar umas boas festas e um santo Natal para todos, mas vamos agora ver, portanto, a natividade. Natividade, a palavra natividade, que vem do latim nascimento. Festa de nascimento do Senhor Jesus. Celebrada a 25 de dezembro, em termos simbólicos, que se convencionou. Sabe-se que não é esta data, mas é simbólico. Portanto, os Evangelhos de Mateus e de Lucas, Evangelhos de Mateus e de Lucas, da Bíblia, os Evangelhos da Bíblia, Mateus 2.1 e Lucas 2.1 até 20, são os únicos que falam do nascimento de Jesus na cidade de Belém. Segundo Lucas, José e Maria tinham-se dirigido para esta cidadezinha, que era uma cidade pequena, a fim de serem recenseados, mas não achando lugar de serem recenseados, não achando lugar nas hospedarias, tiveram de aconchegar o menino numa manjedoura de animais, que é representado pelo presépio. Depois, outros escritos históricos e apócrifos dão mais alguns pormenores, como uma gruta ao pé de animais,
e também uma estrela no céu, que muita gente teria visto uma estrela no céu, inclusive também os três reis magos. E tudo isso para dizer, portanto, meus amigos, portanto, isto aqui no Dicionário Cultural do Cristianismo, para dizer que o Natal é a celebração e o nascimento de Emanuel conosco, do Deus feito homem, do Filho de Deus na terra e principalmente do Salvador. Este é o espírito de Natal. E por isso aqui o canal Ocidente Nérico, canal conservador, portanto, quero transmitir a todos aqueles que veem o canal e que podem vir a ver o canal, este espírito natalício que faz a reunião das famílias na face da terra, as famílias todas reunidas, celebrando o nascimento de Cristo, fazendo, digamos assim, um convívio, podemos dizer, crentes e não crentes, atenção, fazendo um convívio à volta da mesa, com comes e bebes, festejando e também com as prendas para todas as crianças, porque isso simboliza, de facto, a luz na terra. Quando as criancinhas, e todos nós passamos por isso quando éramos pequeninos, e abrimos as prendas, a alegria, uns faziam à noite, à meia-noite, outros faziam na parte da manhã, não é? Muitos não dormiam, à espera de poder levantar e ver as prendas, não é? E era uma alegria muito grande. Para todas as crianças, sempre foi uma alegria muito grande o Natal. E esta festa não diz respeito só para o mundo ocidental. Ela consegue praticamente ser festejada nos 4 cantos da Terra. E o próprio calendário universal, com a data em que nós hoje nos encontramos, 2024, prefaz, portanto, o nascimento de Cristo, que sabemos que é simbólico. Não é aqui o âmbito deste vídeo tratar da questão da data certa, ou do ano certo, mas sim, em termos simbólicos, todas as famílias da Terra festejam o nascimento de Cristo e depois o final do ano, não é? Quando acaba o ano. Portanto, tudo isso são as boas novas, principalmente estão transcritas nas Escrituras Sagradas, a chamada a Bíblia, que vem da palavra Biblos, que quer dizer os livros, a reunião de vários livros no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento que prefaz antes da vinda de Cristo e o Novo Testamento que prefaz depois da vida de Cristo. E por isso eu vou agora apresentar uma série de filmes e de livros para este Natal, com o objetivo, o intuito de podermos estar todos reunidos em família e podermos desfrutar do espírito natalício. E também, a título de curiosidade, temos nas próprias televisões, não é, que muitas vezes, por essa altura, alguns canais até apresentam alguns filmes, não é? Mas ultimamente temos visto muito pouco sobre o cristianismo, sobre Cristo, sobre o nascimento de Cristo, porque o Natal é o nascimento de Cristo, não é outra coisa qualquer. E eu decidi aqui reunir uma série de DVDs, já tinha feito isto há 4 anos atrás, mas foi uma coisa muito resumida, é um vídeo pequeno, mas agora vou fazer isso de forma completa. Reuni aqui uma série de DVDs que se podem encontrar à venda nas lojas e também quem quer, portanto, baixar os filmes da internet também pode fazer, é uma plataforma mais simples, mais rápido, encontra também, há vários sites, há várias plataformas, há várias maneiras de nós podermos, de facto, ter estes filmes, encontrar estes filmes. Depois iremos ver, numa segunda fase, iremos ver os livros, portanto, neste vídeo também, vários livros e depois algumas coleções que eu escolhi aqui para este vídeo. Então, começamos com o filme O Filho de Deus, que foi realizado em 2014 e com o ator português, portanto eu quero começar com o ator português,
Diogo Morgado, o bem conhecido, eu vou tentar mostrar assim para meus amigos verem, o bem conhecido filme O Filho de Deus. E eu vou falar rapidamente de cada filme. É um filme muito bem feito. O ator Diogo Morgado faz aqui um papel bastante interessante. O filme é muito bem filmado e tem uma história que se pode dizer próxima das Escrituras. Tenta retratar de forma fiel as Escrituras. Os cenários são muito bem feitos e é uma excelente oportunidade de podermos ver, portanto, um pouco, imaginarmos um pouco como foi, portanto, a vida do Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então aqui temos, para começar, o Filho de Deus. Depois vamos continuar com outra grande realização, o Filho do Homem. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Um grande filme feito pelo ator Alan Ralph. Este filme já é de 2019, portanto, é um filme realizado, portanto, foi realizado com grandes atores também, não é? E também com o intuito de apresentar um resumo das Escrituras. Portanto, um resumo das Escrituras. Portanto, O Filho do Homem, este aqui já tem o título de O Filho do Homem. Portanto, um filme muito interessante também para podermos assistir junto com a família e que nos retrata, portanto, toda a vida do Senhor Jesus em pormenor, com as parábolas, com a mensagem de Cristo, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Depois, todo o percurso dos discípulos, enfim, principalmente no que toca às parábolas também e as próprias palavras de Cristo. Este filme, é muito importante. Portanto, O Filho do Homem. Depois, seguimos com um filme bem conhecido que tem dois títulos. A Túnica é muito conhecido, foi um filme que foi realizado em 1953 e que por cá tem a tradução de O Manto Sagrado e foi realizado pelo ator Richard Burton e Marcelo Sgalho. Portanto, é um filme, portanto, Richard Burton, que, portanto, mais alguns atores, John Simon, Victor Mature e Michael Rennie. É um filme muito interessante que retrata a história também sobre o próprio manto de Cristo e mais não digo porque assim não tem piada, os meus amigos têm que ver o filme, mas é muito interessante. Por essa altura fazia-se baseava-se muito os enredos sempre à volta do percurso de Cristo, não é? Muitas vezes utilizando alguns generais romanos que muitas vezes se convertiam, como vamos ver aqui mais para a frente, e assim vemos o poder de Cristo atuando na sociedade romana e na sociedade da Judeia, não é? A sociedade judaica. Aqui vemos, portanto, A Túnica, um Manto, filme de 1953. Portanto, aqui, muito interessante este filme também, um clássico dos clássicos. Nós vamos ver muitos clássicos aqui. Continuando, temos o clássico dos clássicos, este sim, talvez o filme com maior sucesso de bilheteiras, junto com os 10 Mandamentos, que vamos ver aqui já a seguir. Um filme, talvez o melhor filme que já tenha visto sobre a história da Judeia, de como os romanos impunham o seu jugo sobre a Judeia, o próprio Cristo, que aparece aqui muito poucas vezes, de costas e tudo, e no final carregando a cruz, mas que tem aqui um simbolismo muito grande, e com o ator Charlton Heston. Charlton Heston, que para mim é um dos maiores atores dentro deste género de filmes clássicos, dentro da história de Cristo, e também da própria história do povo judeu, como vamos ver a seguir. Portanto, Charlton Heston, aqui no seu maravilhoso filme que lhe deu mais sucesso, Ben-Hur, 1959, em que, portanto, eu vou mostrar, em que vemos, portanto, a história
de Ben-Hur, que era um judeu bem abastado, com a sua família, a sua mãe e a sua irmã são presos, e o seu amigo de infância, Messala, vai então se virar contra ele, o seu grande amigo de infância, e toda a história gira entre o poder do mal, representado por Messala, e o poder do bem, representado por Ben-Hur, em que o próprio Ben-Hur vai ser preso, vai para como escravo nos barcos, não é? Nas galés, não é? E vai sobreviver miraculosamente, vai ter um encontro com Cristo, o próprio Cristo dá de beber água, não é? Ao próprio Ben-Hur, uma cena que ficou na história. Tudo isto portanto, é uma história imaginada, não é? Como é óbvio. Mas tudo isto ficou, portanto, no imaginário cinematográfico como, de facto, o filme dos filmes, o clássico dos clássicos. E, por fim, Ben-Hur depois é salvo por um consul romano que o vai adotar quase como filho, e ele vai então participar nas corridas de cavalo no grande circo, o grande círculo romano. Portanto, esse círculo, portanto, que não é romano, é feito na Judeia, não é? Mas eram as grandes corridas de cavalos em que Ben-Hur vai concorrer contra o próprio Messala, e no final Messala, portanto, morre, não é? Morre nesta corrida, e depois no final a sua família, a sua mãe, a sua irmã, que por estarem presos durante alguns anos, 3 anos, não é? Ficam doentes, não é? Com uma doença muito comum nessa altura, a lepra, e por fim vemos o milagre quando Cristo carrega a cruz até a sua crucificação. Vemos a mãe e a filha que ficam curadas da lepra, e vemos o regresso da sua mãe e da sua irmã, portanto, não é a filha, é a irmã, desculpa, é a mãe e a irmã, que são salvas por Cristo, curadas. E o filme é um grande filme, eu aconselho mesmo Ben-Hur para este Natal, portanto, clássico dos clássicos, para quem quer reviver os tempos bíblicos, não é? Os tempos da Judeia, os tempos do cristianismo. E agora, falando de tempos bíblicos, temos outro filme de Charlton Heston, não é? Em que o ator é o mesmo, Charlton Heston, Os 10 Mandamentos, que, portanto, o filme foi realizado em 1956, portanto, 3 anos antes de Ben-Hur, mas ficou também como clássico dos clássicos. Portanto, eu vou mostrar Os 10 Mandamentos, em que Charlton Heston representa Moisés e o faraó, protagonizado por um ator, Yul Brynner. E digo-vos uma coisa, meus amigos, fizeram muita coisa sobre os 10 Mandamentos, mas este clássico de 1956 continua a ser imbatível da maneira como foi feito. Estes filmes demoravam 10 anos a serem feitos, meus amigos, só para terem a noção, os cenários que montavam, a quantidade portanto, de figurantes, a quantidade de tudo, as roupas, da maneira como isto é feito, meus amigos. Hoje não existe, o cinema não tem nada assim, embora o cinema hoje tenha efeitos especiais, não é? Muito mais tecnologia, mas estes clássicos deixam-nos completamente, digamos assim, atónitos, digamos assim, apaixonados por quem gosta de história, quem gosta de reviver, e a cena final em que Moisés volta da montanha com os mandamentos inscritos na pedra e com o seu próprio povo está festejando o bezerro de ouro, tudo isso muito bem retratado, quando o mar vermelho abre, não é? E o povo hebreu passa no meio do mar, e quando o exército de Faraó persegue Moisés, tudo isso, as pragas. Meus amigos, um excelente filme também para ver na noite de Natal, para quem quer, portanto, junto com a família. Continuando, temos outro grande clássico dos clássicos que eu não deixaria aqui de apresentar para os meus amigos, mas antes deste clássico, quero apresentar a versão nova dos 10 Mandamentos. A versão nova que foi feita em 2016. Aqui temos a versão nova, que é um pouco mais completa porque vai além
quando Moisés desce da montanha, não é? Continua um pouco e vemos um pouco o percurso das tribos de Israel no deserto, não é? Vemos um pouco mais, portanto, digamos assim, quase até à entrada de Canaã, não é? Digamos assim. Mas este filme, com o ator Guilherme Winter, que faz de Moisés, filme de 2016, como disse, para mim não está tão bem conseguido, meus amigos. Não chega aos calcanhares do primeiro. É um filme também interessante para quem quiser ver e fazer a comparação, mas não se compara ao clássico de Charlton Heston de 1956. Prosseguindo, agora sim, o filme que eu estava a falar, Quo Vadis? Quo Vadis? Onde vais? Quo Vadis? Onde vais tu? Diz Cristo para Pedro, não é? E vemos aqui, portanto, com o ator Robert Tyler, muito conhecido, e protagonizando o Nero, aqui, Quo Vadis. E eu devo de dizer que, em termos de encenação, o ator que faz a personagem Nero, o Imperador Nero, Peter Winston, o faz muito bem, meus amigos. Em termos de cenário, em termos de encenação, a própria personagem em si, devo de dizer que não encontro nada assim, jamais feito até hoje, retratando a história de Quo Vadis, que é uma história também muito conhecida, em que vemos um enredo, portanto, também de um dos principais comandantes romanos, que acaba por, no final, se converter a Cristo. Uma história com um escravo possante, forte, que vai defender, portanto, isto é a história toda, não vou estar aqui a contar, mas que no final vai defender a amada deste comandante e que depois também vemos um pouco como os cristãos se reuniam nas catacumbas, tudo isso aqui, porque isto passa-se depois de Cristo, não é? Depois da morte e ressurreição de Cristo, vemos todo esse cenário das catacumbas e Quo Vadis, um filme histórico. Há historiadores que pedem aos alunos para verem estes filmes, é verdade, isso é verdade, para poder-nos, em termos de cenários, nos imaginar um pouco, portanto, nestes ambientes. Então, outro grande clássico, Quo Vadis. Depois, a minissérie de 1977, minissérie televisiva de Jesus de Nazaré. Aqui tenho, portanto, em quatro DVDs. Portanto, Jesus de Nazaré e meus amigos. Já praticamente vi tudo em termos de minisséries, de telefilmes, de filmes, de tudo sobre o próprio Cristo, não é? O próprio Senhor Jesus, sobre a vida do Senhor Jesus, filmes feitos por sociedades bíblicas, outros por filmes mais católicos, digamos assim, por sociedades católicas, mas devo de dizer que este aqui bate os recordes, porque o ator que faz o Jesus de Nazaré, portanto um filme de minissérie de 1977, Roberto Powell, devo de dizer que no nosso imaginário, não é? Porque ninguém ao certo consegue saber como foi o próprio Cristo, não é? Como foi o próprio Filho de Deus, mas nós temos aqui uma personificação, uma forma de atuação fantástica nas próprias palavras de Cristo, nas parábolas, tudo. Os próprios discípulos, temos aqui uma encenação dos discípulos, o Pedro, João, Mateus, o cobrador de impostos, o próprio Tomé, que só acredita vendo, não é? Que ele só acredita vendo mesmo à frente dele. Tudo isso, a ceia, quando o próprio Senhor Jesus pergunta aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Esta minissérie, meus amigos, na noite de Natal, de facto, será uma noite fantástica ver esta minissérie, que são 4 DVDs, que são 6 horas e tal, mas vale a pena ver seguido toda esta história junto com a família, festejando o Natal. Mais uma ideia aqui para o canal Ocidente Neri. Seguindo, outro grande clássico também, que foi realizado em 1961 com o ator Jeffrey Hunter, O Rei dos Reis. Aqui, O Rei dos Reis. E este filme aqui trata de tudo o que se passou à volta
do percurso do próprio Cristo, do ministério de Cristo, uma história com vários enredos, com vários atores, com o ator, como eu disse, Jeffrey Hunter, que também é o protagonista principal, e que vemos aqui representando o próprio Cristo. E esta é uma história também muito interessante. O Rei dos Reis, eu vi muitas vezes esse filme, e eu convido os meus amigos também para verem, dentro da mesma temática, digamos assim, que os outros filmes que nós vimos, não é? Dentro da própria temática do ministério de Cristo, junto com vários acontecimentos do Império Romano e da Judeia, as próprias revoltas dos judeus, não é? Os fanáticos, vemos aqui os fariseus, os saduceus, os romanos, os zelotas, todos os grupos. Enfim, um filme também, em termos históricos, muito interessante também para vermos na noite de Natal. Agora, mais em termos bíblicos mesmo, fiel ao texto bíblico, protagonizado pela Sociedade Bíblica Internacional e o Charisma Entrainment Group, que nos fazem aqui o Evangelho de Mateus, meus amigos, com os versículos em baixo. Isto é um filme, não é? Também de quase 6 horas e tal. Tem 4 DVDs, e que aqui nos retrata o Evangelho, portanto, de Mateus. Portanto, aqui, o Evangelho de Mateus. Este filme também foi muito falado nos meios evangélicos, aqui já estamos no meio evangélico, com o ator Bruce Marchiano, que faz mais filmes desse género, Bruce Marchiano, que retrata muito bem um Cristo aqui um pouco diferente, cabelo mais curto, com uma forma mais alegre, um Cristo um pouco diferente, não tão a parte dramática que vemos no Jesus de Nazaré, na minissérie televisiva de Jesus de Nazaré. Vemos aqui também talvez uma forma mais fiel ao texto bíblico, porque vemos avançar os versículos em baixo, conforme vemos o filme decorrendo, e é muito interessante aqui o Evangelho de Mateus, que foi realizado já muito mais recentemente, em 1993, pela Sociedade Bíblica Internacional. Portanto, aqui 4 DVDs, podemos ver também, muito completo. Fica aqui também esta recomendação. Temos agora a Bíblia. A Bíblia, minissérie televisiva que foi feita em 2013, que pertence ao mesmo filme que vimos no início, O Filho de Deus, em que no meio temos o próprio filme, não é? Com o ator Diogo Morgado, o ator português Diogo Morgado, e vemos aqui a minissérie que teve muito impacto nas televisões, que foi protagonizada em 2013, esta minissérie, são portanto também 4 CDs, que vai desde Abraão até, passando por todo o Antigo Testamento, chegando ao próprio Cristo e os apóstolos. Portanto, esta minissérie, ela é muito real, meus amigos. Aqui vemos aqui em termos as lutas, um pouco mais violento, não é? Temos aqui um bocadinho, uma descrição mais forte, digamos assim, mais pesada. Esta série já é um bocadinho mais pesada do que os filmes que foram feitos nos anos 50 e nos anos 60, mas temos aqui também, podemos dizer que portanto, o relato, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é fiel ao texto bíblico, ou tenta ser fiel com os atores e com o enredo e a encenação, tenta ser fiel ao texto bíblico. Portanto, aqui temos os 4, que prefaz, como eu disse, do Antigo Testamento até ao Novo Testamento. Continuando nos registros da Bíblia Sagrada, temos a Bíblia no início, feita em 1966, que eu gostei muito aqui, a Bíblia no início, feita em 1966, que vai de Adão e Eva no paraíso, no Éden, no Jardim do Éden, no Jardim do Éden, até Abraão. Pronto, meus amigos, passando por Noé, pela Arca, é um dos melhores filmes, apesar de ser bem antiguinho também, dos anos 60, é um filme muito bem feito, que ainda hoje, acho que em termos de retratando a Arca de Noé, o próprio Noé e a sua família, retratando todas essas coisas, ainda não foi feito nada que se chegasse
nada semelhante, mesmo com os filmes novos sobre a Arca de Noé, nada se compara a este filme. Fiz questão também de apresentar aqui para o canal, portanto, no início, a Bíblia no início de 1966. E por fim, acabando, como é Natal, o filme A Sagrada Família, que retrata com os atores Alexander Wurman e Anna Catherine Mario, que retrata a família de Jesus. Portanto, é sobre José, o pai de Jesus, e Maria. Portanto, um filme também, para não fazer reflexo aqui assim, um filme a ter em conta também a Sagrada Família, também nesta noite de Natal, para nós podermos ver. Agora que já vimos, portanto, que já vimos os filmes, vamos agora aos livros. Portanto, vamos agora aos livros. Eu selecionei alguns livros. Alguns já tenho apresentado aqui no canal. Outros são novos. Mas vamos então aqui ver, portanto, esta pequena seleção que eu fiz para os meus amigos. E, mais uma vez, aqui é livro o Quo Vadis. Um livro muito interessante. A história do Quo Vadis, como vimos ali no filme, mas em livro. E, meus amigos, vale a pena ler para quem quiser mergulhar na leitura, para quem prefere a leitura do que o audiovisual, não é? Ver filmes, não é? Neste caso. Temos aqui o Quo Vadis, aqui eu vou mostrar aqui mais para a frente, toda a história de Quo Vadis, em filme aqui, escrito por Henrik Sienkiewicz, é assim que se diz, é um alemão, mas que faz aqui, digamos assim, uma transcrição muito interessante do Quo Vadis. Agora, um livro que saiu este ano, praticamente este ano, deixe-me só ver aqui o ano para confirmar, e eu vou dizer a importância deste livro, 2024, portanto, exatamente. Portanto, os 4 evangelhos, aqui temos os 4 evangelhos, mas atenção, temos aqui uma peculiaridade neste trabalho, é que temos aqui o texto, de um lado temos o texto em grego, na página da esquerda temos o texto grego, portanto eu vou mostrar, temos o texto grego e no lado direito temos o texto em português. Ou seja, podemos fazer a comparação do texto grego com o texto português. Então, esta é uma obra-prima de Frederico Lourenço, da Quintesenal Editora, com, portanto, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto, é uma edição bilíngue, do grego e português, como eu disse. Portanto, vale a pena. Isto saiu agora, meus amigos, vale a pena a compra deste trabalho. Fiz questão de trazer aqui para os meus amigos, neste vídeo do Natal, a importância de termos também, junto com o texto português, o texto em grego, para quem estuda grego, para quem fala bem grego e quem quer fazer as comparações, porque, como sabemos, os Evangelhos e o Novo Testamento praticamente foram escritos em grego, e isto é uma excelente oportunidade para então podermos estudar e lermos os textos. Continuando, A História do Cristianismo, um livro que já apresentei noutras ocasiões, mas que por fazer aqui, por retratar a época dos discípulos, o próprio Cristo, o nascimento de Cristo e tudo que originou o cristianismo e o avanço do cristianismo na civilização ocidental, a direção de Alan Corbin, da editorial Presença. Aqui A História do Cristianismo, também um livro clássico dos clássicos, meus amigos, vale a pena ler. Toda a evolução da cristandade, da Idade Média, o Renascimento, a modernidade, até aos nossos dias. Portanto, vale a pena ler esta História do Cristianismo. Agora, História de Cristo, de Giovanni Papini, que já apresentei também noutras oportunidades. Um livro muito interessante que nos faz a história de Cristo contado em narrativa, muito interessante, Giovanni Papini. Fica também aqui mais católico, aqui uma visão católica, aqui para os nossos amigos do canal, e vamos ver aqui mais coisas também. Dentro do catolicismo temos muita coisa.
Temos também o livro que eu já apresentei, de Rodrigo Alvarez, a biografia de Jesus. Biografia de Jesus, a biografia do homem que ensinou a humanidade a amar e que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, como eu falei. Portanto, de Rodrigo Alvarez, aqui, muito interessante este trabalho aqui, a biografia de Jesus, toda a história do Senhor Jesus, mais de 2000 anos depois, o legado deste homem continua a ser o maior legado acima da terra. Jamais algum homem conseguiu chegar, e é por isso que ele é mais do que homem. Ele é o filho do homem, ele intitula-se muitas vezes nas escrituras como o filho do homem veio, o filho do homem fez, mas ele é o filho de Deus, o salvador da humanidade. No mesmo registro temos a grande história de E.P. Sanders, a verdadeira história de Jesus, com alguns pontos que eu aqui discordo um pouco, mas não deixa de ser interessante aqui este trabalho que eu já apresentei noutras ocasiões, a verdadeira história de Jesus e tudo o que se pode, com rigor histórico, saber sobre o Cristo. Atenção, porque há aqui documentos históricos que comprovam que existiu um homem que carregou uma cruz e que morreu às mãos dos sacerdotes judeus, crucificado, e também dos romanos. Temos aqui então de E.P. Sanders a verdadeira história de Jesus, portanto a verdadeira história de Jesus, também nesta quadra natalícia. Portanto, eu convido os meus amigos também para a leitura deste trabalho muito interessante. Num registro mais evangélico, protestante evangélico, temos Rei dos Reis, também a história de Jesus. Quem foi este Rei dos Reis que esteve entre os homens? Portanto, aqui também um pequeno opúsculo que nos faz o resumo de quem ele foi e porque é que ele veio ao mundo. O Rei, portanto, dos Reis. Continuando, Jesus, o Filho de Deus. O título cristológico muitas vezes negligenciado, às vezes mal compreendido e atualmente questionado, de D.R. Carson, que faz aqui um trabalho apologético sobre o Filho de Deus, Jesus, portanto, o Filho de Deus. Também um trabalho muito interessante. Quem era este homem que dizia ser igual a Deus, o Filho de Deus, e que trouxe a salvação para a humanidade? Num registro mais da área do catolicismo, temos aqui Filho de Maria, Filho de Deus, em francês, Ce que la Bible enseigne sur la personne du Christ, de Stuart Oylott. Portanto, o que a Bíblia ensina sobre a pessoa de Cristo, que era filho de Maria e filho de Deus. Questões aqui muito teológicas, mas que têm muito a ver com o nascimento de Cristo. Pena que o trabalho seja em francês, não é? Mas também muito interessante aqui este trabalho para quem percebe o francês. Na noite de Natal também é um trabalho muito interessante sobre o Filho de Deus e o Filho de Maria. A vida de Jesus, que eu já apresentei no Natal passado, de texto de Raul Correia, e com muitas ilustrações. A vida de Jesus, também num registro mais católico, podemos ver aqui, tem muitas ilustrações, e por isso achei muito interessante voltar a trazer para os meus amigos, portanto, este trabalho que vai apresentando a vida de Jesus com muitas ilustrações, quadros e fotos, enfim, para mergulhar na história maravilhosa do Senhor Jesus. Portanto, aqui para o Natal, como podemos ver as imagens todas. Muito bom este livro, eu li-o e, de facto, aqui podemos, por exemplo, podemos ver, de facto, um livro muito interessante, A Vida de Jesus. Continuando, temos no mesmo registro, para as crianças, a história da vida de Jesus. Este aqui, para as crianças, também com bastante ilustrações, não é? Um livro mesmo que nos vai falando da história de Jesus, portanto, mas de forma a cativar as crianças. Aqui vemos, portanto, o próprio Cristo na manjedoura, uma forma muito interessante como primeira aproximação para as nossas crianças poderem desfrutar
do que foi o Natal e de quem é o Senhor Jesus. Portanto, agora que já vimos aqui os livros, vamos aqui às Bíblias, que eu fiz questão também de apresentar. Portanto, algumas Bíblias importantes, principalmente para quem nunca leu a Bíblia. Temos aqui a Bíblia para hoje, o livro. E porquê que este trabalho apresenta-se como livro? Porque é a Bíblia, mas escrito de forma como se fosse um livro. Não com aquele sistema que nós conhecemos dos capítulos e dos versículos. Aqui sim temos como se fosse uma história, não é? Como se fosse um livro narrativo. Um livro com toda a história da Bíblia, seguido. Isto é muito interessante para quem quer fazer um resumo bíblico, não é? Sem passar pelo aquele sistema dos capítulos e depois dos versículos e dos livros, tudo isso. Aqui o livro também, uma ideia muito interessante para quem quer ler a Bíblia de seguida, como se fosse um livro normal, não é? Aqui temos então o livro, muito interessante. Aqui, portanto, o livro. Depois, para católicos, a Bíblia, história e textos e interpretações com estudos. E eu digo-vos uma coisa, eu li este trabalho com mapas, com várias coisas e fiquei encantado porque é um autêntico estudo bíblico também, estudo teológico e estudo bíblico de André Paul, a Bíblia. Portanto, aqui também muito interessante. Eu penso que dentro do estudo no catolicismo, portanto, este livro estuda-se bastante, portanto, a Bíblia. Depois temos outra Bíblia também, a Bíblia para hoje, capa dura. Portanto, aqui temos a capa dura. E temos também, aqui já com o sistema de capítulos, a Bíblia, também muito interessante aqui, o livro, a Bíblia para hoje. Então, estamos aqui a ver as Bíblias agora. Temos agora o texto de João Ferreira de Almeida, a Bíblia protestante, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Aqui temos o texto principal, a Bíblia, e temos também a edição católica de Difusora Bíblica, que contém o texto escolhido, não é? Bíblico da Igreja Católica. Como sabemos, são mais alguns livros, são 7 livros, salvo erro, que foram acrescentados. Aqui o texto bíblico da difusora, portanto, bíblica, texto católico, aqui, portanto, muito interessante, aqui, este texto é muito interessante, portanto, exato, dos franciscanos capuchinhos, Lisboa, Fátima, difusora bíblica, aqui para os nossos amigos católicos. Continuando agora com os livros de edições de capa dura, de coleções, que normalmente são livros maiores. Temos a Bíblia Sagrada, também ilustrada, com capa ornamentada e com ilustrações. Vou aqui dar o exemplo. Conforme lemos o texto bíblico e vemos as várias ilustrações. E vale a pena. São vários fascículos, não vale a pena aqui mostrar todos, basta aqui um, portanto, para os meus amigos verem, e é um texto também muito interessante. Para as crianças e também para quem se interessa em estudos bíblicos, em termos históricos, estudos em termos de história, também pode aqui, já tenho apresentado também este dicionário, que é um dicionário biográfico ilustrado, portanto um dicionário biográfico ilustrado com muitas ilustrações dos grandes personagens da Bíblia. Aqui os grandes personagens da Bíblia, dicionário ilustrado, e como podem ver tem mesmo muitas ilustrações. Nas páginas todas vemos, portanto, praticamente, conforme vamos vendo todos os personagens bíblicos, não é? Temos então a ilustração de tudo sobre eles, não é? Aqui muito interessante também, portanto, os grandes personagens da Bíblia. Depois temos uma das edições mais bonitas da Bíblia, de Gustave Doré, das publicações Europa América. Devo dizer que isto é
ouro sobre azul, isto é um autêntico, digamos assim, isto quase que posso dizer que é, portanto, um tesouro aqui nas minhas mãos, de Gustave Doré, a Bíblia, também aqui com grandes ilustrações da Europa-América, ilustrações todas elas a preto e branco, mas muito bem feitas, e podemos acompanhar o texto bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento, acompanhando, portanto, estas ilustrações de cada livro. É muito importante termos também as ilustrações visuais para acompanharmos o texto. Portanto, Gustave Doré, a Bíblia. Portanto, um presente fantástico para nós oferecermos neste Natal. Depois da coleção, penso que sejam 7 ou 8, penso que sejam 8, deixa-me ver. São 8, exatamente. A coleção dos livros da Bíblia. Aqui que começa com o Gênesis até o Levítico. A Bíblia Ilustrada, de João Ferreira de Almeida, também tem ilustrações. Portanto, aqui muito importante este texto também bíblico. Eu vou mostrar aqui para os meus amigos verem. Tudo isso são formatos bastante grandes, não é? Como podemos ver. Quando andamos com o texto bíblico, vemos também aqui, portanto, as várias ilustrações, não é? Passamos os vários textos e vemos também fotos que, portanto, ajuda bastante em termos visuais, fazendo, portanto, a leitura do texto. Portanto, Bíblia Ilustrada, 8 fascículos também. Esta coleção é muito conhecida. Agora, História dos Tempos Bíblicos, seleções da Reader Digest, aqui também, em que podemos estudar, mesmo aqui temos muitas fotos e muitas ilustrações das histórias dos tempos bíblicos, principalmente para quem estuda história, para nós percebermos, por exemplo aqui, a construção da Torre de Babel, desculpe lá, meus amigos, às vezes acontece, portanto, como era a Torre de Babel, como ela era a sua, digamos assim, a sua estrutura, digamos assim, temos tudo, desde o templo, isto é muito completo este livro, desde os próprios, por exemplo, aqui temos o tabernáculo, aqui também temos aqui o tabernáculo, podemos ver aqui o tabernáculo, portanto, eu relembro aqui a capa, não é? História dos tempos bíblicos. Para quem quer fazer esses estudos, estudar a Bíblia com digamos, essas ilustrações, essas fotos, ajuda muito para nós percebermos. Portanto, aqui eu queria ver aqui o templo, a construção do templo. Vejam bem aqui as tipografias, as várias tipografias dos terrenos, estão a ver? Este livro é muito completo. Ora, o templo, onde é que ele se encontra? Aqui, de facto, mas aqui não é bem isso, mostra o templo, mas eu queria ver agora, para não perder muito tempo. Todo este livro é ilustrado também para quem gosta de acompanhar. Portanto, aqui, bom, agora não tenho tempo de ver onde é que é. Mas vemos aqui, por exemplo, o esquema e a construção do templo, não é? Aqui podemos ver, e todas as suas partes principais. Portanto, este livro também é muito importante para quem faz, portanto, estudos bíblicos, não é? História dos tempos bíblicos. Chegamos aqui ao fim deste vídeo. Espero que os meus amigos tenham gostado, portanto, de mais um vídeo. E é isto, o resumo. Podermos celebrar o Natal na sua essência, mergulhando na sua história, que é o nascimento de Cristo, e fazermos uma retrospecção de nós próprios em relação à própria vida de Cristo. E era isso que eu queria também trazer aqui para os meus amigos. Com isso eu quero desejar aqui no canal um bom Natal para todos os que veem o canal, todos os amigos do canal que veem o canal, e que este seja um Natal, um santo Natal, um Natal com Cristo, com o verdadeiro significado do Natal.
que possamos pôr também um pouco o amor ao próximo, a comunhão, possamos também dar valor às coisas importantes da vida, porque esta vida é uma passagem. Isto é uma passagem, nós estamos aqui muito pouco tempo. Darmos realmente valor às coisas e, nas palavras do professor Olavo de Carvalho, no final da sua vida, quando ele estava a chegar ao fim, eu vi as suas palavras e ouvi em que ele dizia que Cristo era tudo para ele e que mais nada contava, apenas Cristo, apenas Jesus Cristo. E nós temos que pensar seriamente nisto. A razão da nossa vida é apenas uma: o Cristo, Jesus. Essa é a razão da nossa vida. A salvação que vem por meio de Cristo, mas Jesus Cristo é, portanto, a única e exclusiva razão da nossa vida. Depois todas as coisas são acrescentadas, a família, os amigos, o trabalho, as coisas todas, tudo aquilo que nós gostamos à nossa volta, mas o centro deve ser Jesus Cristo, o que Ele representa, o que Ele é, a sua essência, o seu amor, e saber que a vida eterna é apenas por Ele que nós podemos ter acesso à vida. Portanto, somente em Cristo nós temos acesso à vida eterna e também somente em Cristo é que nós podemos viver na verdade, viver na plena verdade neste mundo cada vez que está a escurecer cada vez mais. Temos que saber isso. Este mundo caminha para a escuridão e cada vez mais eles vão retirar Deus do mundo, vão retirar o próprio Cristo, porque tudo o que acontece no mundo, tudo, apenas quero acabar com isso. Tudo o que está a acontecer no mundo tem apenas um objeto. Apenas um objeto, um objetivo. Um objeto é a luta das forças do mal contra Cristo. Retirar Cristo do mundo e impedir os homens de chegar a Cristo. Este tem sido o grande trabalho, digamos assim, das forças do mal, impedir o homem de chegar a Cristo. E este canal é precisamente o contrário. A missão deste canal conservador, Ocidente Neri, é trazer os textos, a leitura, os livros, a todos os amigos e a todos aqueles e a todos os homens que buscam a verdade. E a verdade vos libertará, não é? Bem conhecido versículo, não é? Então, é isso. Espero que tenham gostado mais este vídeo. Um Feliz Natal para todos e até a próxima.